Então, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje, Fundamentos de Cirurgia. Nós vamos dar seguimento à aula que vocês tiveram semana passada com o professor Márcio, sobre cura das feridas. Ele falou com vocês, a princípio, sobre esse processo de cicatrização, né? E agora eu vou falar um pouquinho mais voltado para esse excesso das curas, né? Algumas características de algumas lesões cicatriciais e um pouco sobre tratamento e curativos. Então, no final da aula, o que vocês têm que sair aqui sabendo quais são os principais tipos de cicatrizações excessivas, o tratamento local dessas feridas e reconhecer os principais tipos de tratamentos para ferida aguda e ferida crônica. Então, a cura excessiva, ela é tão importante quanto a falha da ferida. Ela é importante porque cada uma vai gerar uma manifestação diferente, sendo que essa manifestação, ela pode gerar para o paciente uma série de complicações. Então, essas manifestações clínicas de cura exuberante, elas são múltiplas, elas aparecem de formas diferentes, de acordo com cada tecido. Na pele vai ter uma apresentação, ela pode ser uma cicatriz mutilante, ela pode ser uma cicatriz que cause retração naquele tecido, né, naquele segmento da pele. No tendão vai ter uma apresentação diferente. No trato gastrointestinal, um exemplo clássico de excesso de cicatrização são as aderências. Nos órgãos sólidos, a gente tem como exemplos as fibroses pulmonares, a cirrose, quando a gente fala do fígado, né? E na cavidade também, aí a gente já falou um pouco, né, em relação ao trato também relacionado ao trato gastrointestinal, tem as aderências. Então, esse excesso de cicatrização na pele, olha, por exemplo, uma paciente vítima de queimadura na primeira foto. Ela tem um tronco, parte da face da região cervical com a retração, com deformidades, e dependendo do local vai restringir o movimento, vai restringir, por exemplo, na face, pode restringir a abertura ocular, pode atrapalhar na abertura ocular, na abertura bucal. Então, isso pode trazer sérias consequências para o nosso doente. Aqui temos exemplos no antebraço e na barriga também. A gente tem exemplos de cicatrização excessiva. O mais clássico que vocês conhecem, cicatriz hipertrófica e cicatriz queloide. Quando a gente fala ali também do trato gastrointestinal, exemplo, paciente que tem muito refluxo no trato gastrointestinal, refluxo esofagiano, aquelas lesões causadas naquela região do esôfago pode gerar um processo inflamatório, um processo cicatricial excessivo e pode causar uma estenose esofagiana. A mesma coisa acontece no piloro. O paciente fez, pode ser por exemplo, outro exemplo além de refluxos, o paciente foi submetido a uma cirurgia. Ele tinha uma perfuração gástrica próxima ao piloro. Foi feita uma rafia naquele local da rafia. Eu tenho uma cicatrização excessiva e isso pode causar uma estenose do meu piloro. Estenose de traqueia, paciente que fica entubado por muito tempo. Aquele tubo, aquele balonete do tubo endotraqueal insuflado por muito tempo, causa uma lesão na mucosa ali da traqueia, e esse excesso de trauma ali no local também vai produzir um tecido de cicatrização excessiva que pode gerar uma estenose de traqueia e pode produzir sérias complicações para esse doente. Por exemplo, o paciente entrar por uma insuficiência respiratória aguda, porque essa estenose é muito pequena, o ar tem dificuldade de entrar e passar, às vezes um pouco de secreção, o paciente faz uma pneumonia, né? Isso é um dos exemplos, né?
faz uma pneumonia e pode, na hora de eliminar a secreção, aquela secreção ficar, obstruir aquela pequena passagem ali no local da estenose da traqueia e o paciente está em insuficiência respiratória aguda. Então, é um dos exemplos que pode acontecer com o nosso doente. Fibrose pulmonar, então, excesso de inflamação ali no parênquima pulmonar pode gerar essa fibrose, a mesma coisa acontece na cirrose hepática. Aqui temos as aderências intestinais, eu vou falar um pouquinho ali na frente mais sobre elas, o que normalmente gera esse quadro de aderência. A aderência é quando você faz essa ligação, essas traves fibrosas, elas vão ligar os órgãos intestinais à parede, os órgãos intestinais uns aos outros, uma alça na outra, e isso pode repercutir gerando dor no paciente. O paciente pode ter constipação e pode chegar até fazer um quadro de obstrução intestinal por causa dessas aderências intestinais. Então, vamos lá, falando um pouquinho mais dessas cicatrizes superficiais, a gente falando de pele. Temos as clássicas cicatrizes hipertróficas e os queloides. Essa cicatriz, perdão, passou. Essas cicatrizes hipertróficas e os queloides, elas acontecem por uma superabundância de fibroblastos no processo de cicatrização da derme. Então, são produzidos com excessividade, então acabam gerando uma cicatriz que tem características específicas, né, que diferenciam uma da outra e que as tornam diferentes de uma cicatriz com evolução desejada, aquela cicatriz que é plana na pele, com aspecto estético, né, que é desejado, tanto pelo cirurgião quanto pelo paciente. Normalmente, essas cicatrizes hipertróficas e os queloides, elas acontecem após o trauma, né, da pele, seja ele um trauma por N motivos, seja por um trauma direto, por uma cirurgia, por uma realização de uma tatuagem, perfuração de um brinco, de um piercing. Então, qualquer tipo de trauma na pele pode gerar tanto a cicatriz hipertrófica como o queloide. Podem ser dolorosos à palpação, né? No geral, são assintomáticos, mas tem alguns pacientes que se queixam de dor. Podem ser pruriginosas, então tem aquela coceira no local. E alguns referem uma sensação de queimação no local da cicatriz. Então, e para diferenciar uma da outra, né? A cicatriz hipertrófica, ela normalmente é elevada acima da pele, né? Você vê um relevo na hora que a gente vai examinar, né, o nosso doente, ela é mais elevada em relação ao restante, né, do tecido circundante daquela ferida, mas ela permanece dentro do limite da ferida original. Então, ela não ultrapassa aquele limite daquela incisão que foi feita, daquela lesão que foi feita ali na pele. Ela normalmente se desenvolve após 4 semanas do trauma. E o risco dela acontecer, normalmente, ela está associada ao tempo de epitelização. Normalmente, esse tempo de epitelização, nos pacientes que não desenvolvem cicatriz hipertrófica e cicatriz queloide, eles ocorrem em menos de 21 dias. Em pacientes que esse período de epitelização é maior que 21 dias, ocorrem, né, após esses 21 dias, são pacientes mais predispostos a desenvolverem cicatrizes hipertróficas. Diferente do queloide, ela independe da raça, do local e da idade, tá? Que nós vamos comparar com os queloides, que a gente vai perceber que tem alguns pacientes de algumas etnias que eles têm mais predisposição a desenvolver a cicatriz nos queloides. Eles regridem com o tempo, a grande maioria das cicatrizes hipertróficas. Elas têm uma predisposição em acontecer em locais de área de tensão. Você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, a mamoplastia. Aquelas mamoplastias redutoras, que você faz aquela incisão em T, né? Na base da mama e sobe o T, né? O invertido, no caso, até a auréola, né? Do mamilo ali.
Então, é uma região de tensão que o cirurgião plástico ele resseca a parte da mama, ele vai trazer aquela mama ali e vai fixar um lado da mama, um quadrante e o outro, os dois quadrantes inferiores, e faz fixar naquela junção ali próximo ao tronco. Então, ali é uma região de tensão. Então, é uma região que pode acontecer uma cicatriz hipertrófica. Superfícies flexoras, cotovelo, joelho, né? São exemplos de cicatrizes, superfícies flexoras que têm, né, mais disposições nessa região de acontecer. No início, quando o seu paciente opera e ele volta ali 4 semanas depois para uma segunda revisão, primeiro ele veio, tirou os pontos, tá tudo bem. Quando ele volta um mês depois, você observa que ele tem uma lesão mais alta em relação ao restante da região circundante. E normalmente nesse pós-operatório mais imediato, né? 4 semanas depois, você nota que ela é mais elevada, bem mais, e pode ser um pouco avermelhada, eritematosa ali no local. O exemplo que está aí nessa figura 1, tá? A lesão é mais elevada, ó, e ela é um pouco mais avermelhada. Com o decorrer do tempo, elas vão tornando normalmente mais planas e mais pálidas, elas vão ficando mais esbranquiçadas. Aí a comparação com a outra foto. Uma foto está mais próxima, vocês veem mais alta e mais eritematosa, mais avermelhada. Na segunda foto, ela é uma cicatriz esbranquiçada, tá? E mais plana. Os queloides. Os queloides diferem das cicatrizes hipertróficas porque normalmente elas também ficam acima do nível da pele, né? Então é mais alto do que do tecido circundante daquela ferida, porém ela ultrapassa aquele limite da ferida original. Então ele sai daquela, por exemplo, uma incisão, fiz uma incisão, a hipertrófica fica ali em cima daquela incisãozinha. O queloide ela vai passar aquela linhazinha, tá? Então é a diferença, né, principal, que uma obedece o limite da ferida original, que é a cicatriz hipertrófica, e o queloide não obedece, ele se estende além da ferida original. Eles tendem a se desenvolver 3 meses após o trauma, até anos depois, tá? Então, não necessariamente você vai ver logo de imediato essas cicatrizes hipertróficas. Mesmo feridas pequenas podem gerar grandes queloides, tá? Independente do tamanho da incisão ou da lesão que você tiver, você pode desenvolver um queloide grande, tá? Então, esses fibroblastos são produzidos com grande intensidade naquele indivíduo, então ela pode desenvolver uma pequena incisão, grandes queloides. Esses tamanhos vão variar, eu estava falando, de milímetros até grandes lesões. Essas lesões também têm características delas podem ser pedunculadas, né? Podem ser aquelas se estendem um pouco mais, fazem um pedículo ali na base do queloide. Isso é muito comum, pacientes que fazem piercing, usam piercing na orelha, ou até o próprio brinco, quando começa aquela lesão, ele faz uma lesão pediculada atrás do lobo da orelha. Então, isso é mais comum nas regiões de lobo de orelha, mas podem ser pediculados. A consistência pode ser fibroelástica, aquela consistência mais amolecida, ou podem ter uma consistência mais dura. Elas, como já diz antes, elas se projetam além da ferida, mas normalmente elas são mais externas, elas não vão invadir normalmente o tecido celular subcutâneo. Quando você faz a ressecção de um queloide, você vê que a parte interna, separa a derme do tecido celular subcutâneo, normalmente não é acometido. Uma sutura mal feita, ela pode favorecer o aparecimento do queloide da cicatriz hipertrófica. Normalmente tem muita associação com o próprio indivíduo, tá? Pode alguns pacientes, não muito queloide, mas a cicatriz hipertrófica, se você tem algum problema na cicatrização, por exemplo, mas nem é uma cicatriz mal feita, você tem um paciente que você faz uma cirurgia, você faz uma incisão
E essa incisão, ela desenvolve uma infecção no pós-operatório. Você tem que fazer uma drenagem. Então, às vezes, aquela cicatriz daquele doente, aquelas bordas, depois de drenado, ela começa a cicatrizar por segunda intenção. E aquele estímulo que teve ali pode gerar depois uma cicatriz hipertrófica, normalmente, tá? O queloide tem muita associação com parte genética, muito, o indivíduo já desenvolve. Mas se aquele indivíduo tem uma predisposição já a desenvolver, se você não tiver, mesmo com todo cuidado, pode desenvolver, e se você não tiver cuidado, pode gerar uma piora, né, do resultado dessa cicatriz. Por isso que a gente tem que tomar todo aquele cuidado de coaptar as bordas das feridas, cuidado para não ter corpo estranho, fazer infecção. Então, e são comuns no paciente com peles mais escuras, pacientes de etnias africanas, espanhóis, asiáticos. Então, e ele tem esse caráter dominante, tá? O paciente que já tem o queloide, ele já tem uma tendência maior a desenvolver, né, o queloide. O paciente que você vai submeter ele a um procedimento cirúrgico, principalmente a um procedimento estético, se ele tem esse relato de queloide, você tem que informar que mesmo com todos os cuidados, né, aí vai falando um pouquinho dessa pergunta que a Ana Júlia fez, mesmo fazendo uma cirurgia letiva, limpa, com todos os cuidados de asepsia e antisepsia, com todos os cuidados de aproximação das bordas, por essa dominância autossômica que esse doente tem, por essa predisposição que o próprio doente tem, ele pode desenvolver o queloide mesmo com todo cuidado. Ele pode desenvolver a cicatriz hipertrófica mesmo com todo esse cuidado, tá? Então, não é só porque a cicatriz foi mal feita, a sutura foi mal feita. É lógico que se a sutura for mal feita, pode aumentar ainda mais a chance de fazer, tá? Respondido, Ana Júlia? Diferente das cicatrizes hipertróficas, que podem regredir, vai se tornar mais plana, né? Vão se tornar mais planas com o decorrer do tempo. Os queloides, eles não regridem, eles sempre vão ficar exuberantes, né? Então, resultam de cirurgias, queimaduras, abrasão, tatuagem. Se o paciente já tem predisposição, ele pode fazer no local da tatuagem. Vacinas, acnes, cataporas, zoster, foliculite podem aparecer também espontaneamente. O tamanho é variável, olha, vocês vão ver aqui da primeira foto até a última. Então, pode ser, lembra, de uma pequena incisão, pode gerar um grande queloide. Então, vai variar. Os locais mais comuns são o lobo da orelha, deltoide e região pré-esternal, tá? Que é o que está apresentando para vocês ali nas figuras. Raramente, não que não vá acontecer, mas raramente vai acontecer em região de pálpebras, região de genitália, região de palmas das mãos e planta dos pés e ou através da articulação. E nessas regiões é mais comum cicatrizes hipertróficas. E o tratamento? Aí a gente vai falar um pouquinho do tratamento dessas cicatrizes, que vocês vão ver que mesmo associando tratamentos, a gente às vezes não tem 100% de um resultado satisfatório. A recidiva dessas lesões é muito grande. Com certeza algum de vocês já ouviram, queloide não adianta tratar que volta. Não, ouviu algum cirurgião um dia falando, eu não mexo com queloide, porque queloide a tendência é sempre voltar. Então, é um estudo que não para, né? Então, qual é o objetivo desse tratamento, né? É restaurar a função da área, né? Que às vezes ela pode ser debilitante, o paciente ele tem restrição de movimento, né? Por conta da lesão, por causa dessa cicatrização. Alívio de sintomas, aqueles pacientes que referem dor à palpação, a queimação, incômodo.
E, em alguns casos, a gente faz esse tratamento associado também para prevenir a recidiva desse tipo de cicatrização. Muitos pacientes também vão procurar pela parte estética, porque não é uma cicatriz bonita, né? Às vezes chama muita atenção e aquele paciente se sente incomodado pelo fato, né, pela parte estética. Então, uma grande parte procura também pela parte estética. Então, tem muitas modalidades de tratamento, uma vez que o mecanismo que leva à formação desses queloides e das cicatrizes hipertróficas não é 100% conhecido, né? Sabe-se que tem um excesso de fibroplasia, né, fibroblastos sendo produzidos, porém ninguém sabe realmente definir o que desencadeia, né, esse processo todo. Então, por não saber realmente ter o conhecimento total do que causa, então vários tratamentos foram instituídos, foram vistos que alguns isolados não resolvem, alguns associados eu tenho uma melhor resposta. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, o primeiro tratamento que eu vou falar é a ressecção isolada do queloide. Eu vou lá, meu doente tem um queloide, eu resseco, né? Faço uma ressecção cirúrgica daquele queloide para resolver o problema. Tiro, vou lá, faço uma rafia nova daquele tecido ali sem o queloide. Mas o que percebeu-se que tem uma alta recidiva, né? Porque o estímulo que causou ali a gente não sabe e a gente não conseguiu impedi-lo. Então, tem uma taxa de recidiva enorme, de quase 100%, de 45% a 100% desses pacientes têm recidiva. Tem menos recidivas quando a gente associa o tratamento, né, que eu vou falar nos próximos. A cirurgia, ela é recomendada para diminuir grandes lesões, né? Eu tenho lesão muito extensa, às vezes o tratamento só top não é eficiente, então eu associo ele a outro quando eu tenho grandes lesões. E eles, normalmente, essa ressecção cirúrgica, ela é uma terapia de segunda linha, né? E só depois que eu tentei outras coisas, né, outros tratamentos, que eu vou lançar a mão de fazer a ressecção cirúrgica. E também, a grande maioria das vezes, não ela isolada, mas ela associada a outro tratamento. Então, outro tratamento que a gente pode falar é a ressecção cirúrgica associada ao uso de silicone, são os tratamentos combinados. O objetivo desse tratamento é ressecar aquela lesão, né? Ressecar aquele queloide e aplicar esse silicone para evitar uma hipertrofia de rebote, com que depois esse silicone vai atuar ali naquela cicatriz, impedindo que um novo queloide seja formado. E como que é o mecanismo de ação desse silicone nessa ferida para que não haja, né, um novo queloide? A gente ainda não conhece, não sabe qual é o mecanismo de ação 100%, mas ele age aumentando a hidratação daquela pele e, consequentemente, vai diminuir essa atividade capilar, vai diminuir a inflamação naquela lesão, a hiperemia e a deposição de colágeno, e isso eles acreditam que pode estar relacionado a melhor resultado nesse tratamento do queloide, tá? Então, essa hidratação vai gerar menos processo inflamatório, e esse processo, menor processo inflamatório, então vai gerar uma cicatriz melhor. Esse tratamento é relativamente indolor. Deixa eu ver a pergunta. Sim, pode usar corticoide também. Então, essa é a ação. Quando você ativa, quando você hidrata, eu vou falar do corticoide também, o próximo é associado à injeção de corticoide. A ação do corticoide, como a ação do silicone, é diminuir esse processo inflamatório, e esse processo inflamatório, com a diminuição desse processo inflamatório, eu tenho menos deposição de colágeno, e com isso eu tenho menos cicatrizes hipertróficas e coloides. Essa é a intenção mesmo, é diminuir o processo inflamatório. Quando você usa o corticoide também, a sua intenção é agir
gerar menos inflamação, reação inflamatória naquela incisão, e com isso você ter essa menor deposição de colágeno, menor produção de fibroblastos, então uma cicatriz sem queloide ou sem hipertrofia, ou com menos queloide, menos hipertrofia. O que você leu está corretíssimo, tá? Então, esse é o objetivo. A gente não sabe como age o silicone completamente, mas o objetivo é realmente esse: diminuir o processo inflamatório, diminuir essa inflamação, a atividade capilar que vai gerar, vai levar toda aquela. Você lembra da aula do Márcio semana passada? Ele fala daquelas fases de cicatrização. Então, você não tem que ter uma boa vascularização, tem que ter sangue indo para ir macrófago, todas aquelas fases de cicatrização, eu não vou repetir. Quando você tem isso de forma exacerbada, então você leva uma cicatrização exacerbada. Ou ele provavelmente é um processo inflamatório ali mais exacerbado. Então, a ação desse silicone, a ação do corticóide, ele é diminuir essa inflamação. Então, é esse mesmo o objetivo, como você leu. Então, quando você tem menos deposição de colágeno ali, você tem um melhor resultado, né? Em relação à cicatrização. É um tratamento relativamente indolor. Você fez a incisão, retirou aquela lesão, vai colocar aquela película de silicone. Olha, para vocês verem na foto, é uma películazinha de silicone. Ele fica naquele local por 24 horas, né? Sempre você troca uma vez ao dia, mas você permanece usando essa película de silicone ali por 3 meses, né? Para evitar que durante esse processo de cicatrização todo, que não é curto, né? Só aquele tempo pequenininho, 10, 15 dias, pode durar até 3 meses, que você tenha, né? Esse processo aí de formação de queloides e de cicatrizes hipertróficas. Então, esse é um dos tipos de tratamento, tá? Que é o tratamento com a ressecção e com o uso do silicone. Vocês percebem na foto, ó, a foto de cima, deixa eu passar aqui, ó, a primeira foto com silicone, a segunda você já vai vendo o resultado. Na última foto, na quarta foto, a gente já vê que não tem praticamente nada de cicatrizes hipertróficas aí, de cicatriz hipertrófica nem de queloide nessa incisão. O corticoide, né? O corticoide é da mesma forma que todos os outros tratamentos, ele sozinho, ele também não tem, às vezes não tem uma recidiva também importante, a resposta não é 100%. Tem pacientes que respondem muito bem ao corticoide como primeira linha, mas tem paciente que não, que ele tem que fazer a ressecção cirúrgica e depois fazer o uso do corticoide, né? Então, essa taxa de recidiva e de resposta do paciente é muito variável. Aí, ó, falando aí, foi a Júlia que me perguntou, a Ana, não sei quem me perguntou aqui agora. Daniel, perdão, Daniel, que eu tinha perguntado antes. Então, o mecanismo de ação desse corticoide vai diminuir a proliferação de fibroblastos, a síntese de colágeno e glicosaminos glicanos. Então, esse processo inflamatório ele é menor, então ele vai gerar menos rebote aí, né? Vai ter menos hipertrofia de rebote, então eu tenho menos cicatrizes hipertróficas ou menos queloides. E os níveis de TGF-beta também vão diminuir, né, nesse paciente, então vão gerar uma resposta melhor. Essas injeções, elas são mais eficazes quando você faz em cicatrizes jovens, né, então são pós-operatórios mais recentes. Então, o paciente fez o procedimento, você sabe que ele tem uma tendência maior a fazer cicatriz hipertrófica corticoide, ou se você tiver fazendo esse tratamento associado, que você resseca o corticoide, resseca o queloide na cicatriz hipertrófica e você quer tratar para a gente tentar diminuir esse queloide, essa cicatriz hipertrófica no pós-operatório, então eu já trato, né, já faço logo no pós mais recente, né, no pós-operatório mais recente, para não demorar muito, porque quanto mais jovem,
melhora a resposta a esse tratamento. O que que acontece? Com o uso do corticoide, essas lesões, elas podem amolecer, vão se tornar mais planas e esses sintomas do paciente, eles vão melhorar. Mas esse tratamento de corticoide, ela não faz desaparecer a lesão. Ele simplesmente diminui esses sintomas. Ficam mais molinhas, elas ficam mais planas, diminui esse sintoma, mas não desaparecem, tá? E elas, quando você tem aquelas cicatrizes hipertróficas que são largas, né? Elas também não fazem o estreitamento dessas cicatrizes. Elas só vão aliviar um pouco os sintomas. Então, quando eu combino, né? Eu tenho uma resposta melhor. Quando eu resseco a cicatriz hipertrófica, eu resseco o queloide e faço o corticoide associado no pós-operatório, então eu tenho uma resposta melhor desse doente. Normalmente, a triancinolona, que o corticoide de escolha, também podendo ser usado o beta-30, algumas pessoas fazem uso do beta-30, porque ele faz uma ação de depósito de corticoide por 30 dias, mas o resultado é mais variável ainda. A triancinolona, o resultado é bem melhor, então por isso é difundido o uso. Você pode fazer no máximo 5 injeções, tá? E você vai variando a cada 2 a 3 semanas, de 14 a 21 dias, você faz essa injeção do corticoide na cicatriz ali, mas você não pode passar de 5. Por quê, Aline? Por que que eu não posso fazer mais tempo de corticoide? Porque ele pode gerar complicação naquela ferida, naquela lesão, naquela cicatriz. Ele pode gerar atrofia daquele tecido, né? Atrofia daquela pele. Pode ficar uma cicatriz hipopigmentada, vai ficar aquela cicatriz esbranquiçada. Pode fazer telangiectasia, faz aquela vascularização ali em volta, podendo até gerar necrose e ulceração da ferida. Então, você não pode usar de uma forma, pode gerar retração também. Você não pode usar de uma forma desordenada. Por isso que tem um tempo, porque ele vai ficar no depósito ali, vai ter uma ação entre 2 a 3 semanas, por isso que a gente faz de cada 14 a 21 dias de intervalo entre uma injeção e outra, e o máximo que a gente faz é 5. A cada aplicação, você vai fazer a avaliação daquela ferida, daquela cicatriz, para você ver se o paciente já não está fazendo complicação. Caso ele apresente algum desses sintomas de complicação, você já suspeita. Tratamento de radiação, com radiação, né? Esse tratamento com radiação, ele atua destruindo os fibroblastos, ele tem um resultado também variável, inconfiável, tá? Ele tem muita recidiva, podendo chegar até 100% de recidiva, então, assim, não é confiável esse resultado. Também tem muito risco de complicação, ainda mais do que o corticoide. O corticoide você usando de uma forma regrada, avaliando direitinho, acompanhamento, você consegue notar o momento de parar, né? Mas esse tratamento aí com a radiação, ele também gera um pouco mais de risco de hiperpigmentação da pele, pode gerar prurido, pode fazer eritema da pele, parestesia daquela lesão ali e dor, com lesões que podem desenvolver secundariamente com malignidade, porque você está fazendo radiação ali naquele local. Em alguns doentes, quando você não consegue fazer outros tratamentos, você faz esse tratamento de radiação. Normalmente a gente faz em indivíduos adultos, não se usa radiação em criança. Você faz logo após a cirurgia, fazer esse tratamento de radiação, você tem um melhor resultado, tá? Isolado também, ele é com todas essas complicações que ele pode ter, o resultado dele não é bom, tá? Então, você tem um resultado um pouco melhor quando você faz associado à cirurgia. Então, não é ainda um tratamento muito difundido. Voltando só um pouquinho ao corticoide, a gente, além do injetável, isso não é muito usado pelo cirurgião ainda, alguns usam, mas é muito usado na dermatologia, a gente tem o corticoide,
a gente faz a aplicação, né? Tem um que é um adesivo que você pode, ele age da mesma forma que o silicone. Você terminou de fazer a cirurgia, retirou os pontos naquele doente. Ele tem uma predisposição maior a fazer queloide, hipertrófico. Você coloca esse adesivo de corticoide. Normalmente esse é diferente do de silicone, porque você usa 12 horas desse curativo, né, dessa fita com corticoide. E nas outras 12 horas você vai hidratando a pele também para diminuir esse processo aí de formação de queloide e de cicatrizes hipertróficas. Então, não está aqui no slide, mas é para conhecimento de vocês que, além do injetável, também a gente pode associar o tópico com um adesivo. O nome de farmácia que a gente conhece é Drenizon oclusivo. Você coloca ele e deixa por 12 horas agindo sobre aquela cicatriz. Tratamentos com compressão. Esses tratamentos com compressão a gente utiliza normalmente em pacientes, normalmente após queimaduras, aqueles pacientes que são vítimas de queimadura, que fazem aquela cicatriz, né, pós o tratamento de queimadura, normalmente cicatrizes hipertróficas. Então, a gente utiliza esse tratamento com compressão para diminuir esses efeitos, para evitar a formação de cicatrizes hipertróficas. Faz uma compressão extrínseca, externa, né, naquele local da lesão, para evitar essa formação de cicatriz. Esse tratamento, ele ajuda, né, essa compressão, ela ajuda na maturação do colágeno, vai, consequentemente, por essa compressão, achatar as cicatrizes, melhora esse adelgaçamento que a pele tem, né? E melhora a flexibilidade daquela pele ali que está sob a pressão. O mecanismo de ação vai reduzir o número de células devido à isquemia. Então, você não vai ter aquele monte de célula ali com um crescimento desordenado, porque você vai ter uma restrição de vascularização pela compressão. Então, diminui o metabolismo tecidual, então você tem uma melhor resposta. O início, você tem valores de pressão que você deve instituir. No início, normalmente, uma pressão entre 24 e 30 milímetros de mercúrio. Tem que usar, né, sobre essa cicatriz. Normalmente era uma roupa de compressão, uma calça de compressão, uma blusa de compressão que faz essa pressão. Normalmente se usa por 24 horas, tá? E o tratamento é longo, muito longo, às vezes por isso a aderência ao tratamento é difícil. Você tem que usar por 1 ano ou mais para você ter um resultado melhor. Então você vai fazer uma pressão sobre aquele tecido e você tem uma melhor resposta desse resultado. Normalmente isso aí fazem cicatrizes hipertróficas, tá? Nos queloides não tem um bom resultado. E em relação às cicatrizes peritoneais, que são as famosas aderências, em algum momento vocês já ouviram na faculdade, vocês ouviram em casa algum parente falar, fulano tem aderência, fulano operou de aderência, sente dor porque fez aderência. Então, vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês essa palavra, né? Esse termo. E as aderências, eu já falei lá atrás, são bandas, né? São traves fibrosas de tecido formada entre os órgãos, que normalmente são separados, né? Você tem lá o estômago, o intestino, o fígado, a bexiga, o baço, tudo separado. Por algum motivo, foi formada essas traves entre um e outro, essas traves são chamadas de aderência. Pode ser entre o estômago e o intestino, o estômago e fígado, intestino e fígado, intestino e intestino, intestino e bexiga, e pode ser entre qualquer órgão e a parede abdominal, tá? Então, nós temos as aderências. O que causa aderência? Principal causa de aderência é cirurgia, mas nem sempre o paciente precisa operar para ter aderências. Tem algumas aderências que são congênitas, são chamadas de bridas, né? Lesões térmicas ou isquêmicas podem gerar aderências, processos inflamatórios na cavidade abdominal, falando, né, porque aqui tem foto de cavidade abdominal. Essas aderências podem acontecer no tórax também, tá?
por exemplo, no tórax. O paciente fez uma pneumonia, derrame pleural, esse derrame pleural infectou, formou um empiema. Então, é formado uma cápsula ali, um processo inflamatório, pelo causa do processo inflamatório. Então, esse empiema fica septado. Essa fibrose, essas aderências que vão ter ali entre as pleuras aconteceram por causa do processo inflamatório. O uso da pele de tilápia pode ser associado à compressão? Pode responder no final. Tá. Eu vou falar, mas eu vou falar da parte de tilápia quando eu falar de curativos biológicos, curativos sintéticos, aí eu vou falar com você. Mas já de antemão, quando a gente fala da tilápia, você vai cobrir a queimadura e aí é um pouco diferente. Se você fizer compressão ali total, você pode ter por diminuição desse fluxo sanguíneo lá, essa pele pode não aderir, pode não fazer aquele processo de cicatrização ali da forma que você queria. Então, a compressão, no caso de pele de tilápia associado, os dois, né? O resultado pode não ser eficiente, tá? Porque você pode, a vascularização ser comprometida e você não ter o resultado esperado. Mas eu vou falar ali na frente de novo, que a gente vai falar lá no final, nos últimos slides, a gente vai falar de pele de tilápia. Então, como que acontecem essas lesões? Seja elas no tórax, seja ela na cavidade abdominal. Elas são provocadas por uma resposta inflamatória ali naquela cavidade onde está acontecendo. Eu descrevi cavidade peritoneal porque é a mais comum, tá? Você vai fazer a manipulação daquele tecido, né? Você vai manipular a alça intestinal, por exemplo. E aí, aquela superfície onde você manipulou, ela sofre uma lesão, uma agressão, ela é danificada, não tem jeito. Por mais delicado, por mais que você obedeça a todas as técnicas, você está manipulando aquele tecido ali e vai gerar aquela agressão ali no seu doente. E quando não é quando tem manipulação, corpo estranho, todos aqueles processos que eu falei antes, lesão térmica, isquêmica, processo inflamatório. Então, isso gera essa resposta inflamatória. Então, vai fazer o quê? Uma hiperemia, vai fazer uma exudação naquele local, porque tem um processo inflamatório ali. Lembra que na pele, eu bati, tá inflamado. Tá inflamado o quê? Tá vermelho, tá exudando, tá doloroso. Então, ali, quando começa a hiperemia, começa a exudar, aquele líquido vai fazer liberação e ativação de leucócitos naquela região e de plaquetas na cavidade abdominal, então vai gerar uma ativação dessas citocinas, que são comuns do processo inflamatório. E aí dá o início da cascata de coagulação e de complemento. Então, aí vai fazer o quê? Vai formar fibrina, vai ter um depósito de fibrina naquela região onde houve a lesão. Este depósito de fibrina naquelas superfícies danificadas vão formar, né, vão gerar com essa inflamação aí essas traves fibrosas que vão aderir uma estrutura na outra. Então, aquela região onde foi lesada, onde foi danificada, aquilo ali vai gerar esse processo. Alguns casos, essas aderências, elas são transitórias, depois que acaba aquele processo ali, elas desaparecem, ficam fininhas, ou então fininhas, e não geram problemas para o doente, porque as proteases, em alguns casos, vão, né, aquelas enzimas de protease, elas vão destruir, né, essas traves fibróticas, mas quando não acontece, quando essas traves elas são mais densas, que elas não conseguem ser destruídas, elas são permanentes, essa sim pode gerar consequência para o meu doente. É aquele doente que piora a constipação, é aquele doente que tem dor abdominal quando vai evacuar, mais intensa, uma dor cólica. E aquele paciente que chega ao caso de fazer tanta aderência que ele vai diminuir, vai obstruir a luz daquele intestino e o paciente vai fazer uma obstrução intestinal.
e a grande parte das vezes pode ser cirúrgico, tá? Uma das causas de obstrução intestinal é a aderência. Peraí que não passou. E aí a gente vai para tratamentos de ferida. A gente vai falar de quando o doente chega para vocês, feridas agudas, quando o paciente chega para vocês na emergência, chega para vocês lá no ambulatório, uma ferida que acabou de acontecer. Então, qual é a minha conduta nesse momento, né? O que eu vou fazer com esse doente na hora que ele chega lá? Então, eu vou começar sabendo a história, o que gerou aquele trauma, o que gerou aquela lesão, o que aconteceu, né? Eu entender o evento. Ah, por que isso é importante? Eu vou saber o que causou a lesão, se foi uma lesão contaminada, né, se foi infectado, o que aconteceu ali para poder eu tratar. Se o trauma é só naquele local, se tem lesão de tecido ao redor daquela ferida que eu estou fazendo, se eu tenho que me preocupar, por exemplo, bateu o braço, tem uma lesão no braço, é só ali superficial, quebrou o osso, lesou tendão, lesou musculatura, então eu tenho que entender o mecanismo do trauma, tá? Então, a história, depois que eu colhi a história, importante, a anamnese, que vocês vêm tanto falando desde o primeiro período, eu colho a anamnese do meu doente e depois eu vou examinar. E esse exame tem que ser um exame meticuloso, tem que ser um exame bem feito, para eu ter um bom resultado, tá? Então, no exame, deve avaliar o quê? Qual é a profundidade daquela lesão? É uma lesão mais superficial? É uma lesão profunda? Aquelas estruturas que estão ali ao lado, tem lesão também? Eu tenho que me preocupar com aquele tecido ali mais lateral, mais profundo? Qual é a configuração dessa ferida, né? Qual é a extensão dela? Ela é grande, ela é pequena, ela é profunda, né? Já falei já da profundidade. Então, eu tenho que olhar qual é a configuração. Eu perdi tecido naquela lesão, tá? E se os tecidos são viáveis ou não. Ah, eu tenho um tecido, meu paciente foi vítima de um trauma, estava de moto, não estava bem vestido da forma correta, que é para andar de moto, e aí ele caiu lá no asfalto. Aí eu vou olhar, a lesão é só ali? É mais profunda ou não? Ele perdeu tecido? Normalmente pode perder, rasga no asfalto, perde tecido. E aquele tecido que ficou ali, tem vascularização? Ele é viável? Ele está todo sujo, cheio de corpo estranho? Então eu tenho que avaliar todas essas coisas antes de eu tratar em si aquela ferida, tá? Às vezes, esse exame não é fácil ao primeiro momento, porque eu não consigo visualizar. Se foi numa região que tenha numa região contaminada, por exemplo, foi no asfalto, é um exemplo, caiu na terra, sei lá, tem algum substrato ali que te impeça de visualizar da forma correta. Então, às vezes, eu tenho que limpar primeiro, né? Para eu ter uma noção da amplitude daquela lesão durante o meu tratamento daquela lesão. E isso vai ser facilitado quando eu fizer uma anestesia no local, que o meu doente vai ficar muito mais tranquilo, ele não vai ter dor, ele não vai deixar, ele não vai impedir, na verdade, que eu manipule, que eu faça exploração daquela ferida depois que eu fizer a analgesia para ele, né? Depois que eu fizer o anestésico local para ele. Então, e essa preparação? O anestésico, eu vou fazer a anestesia local do meu doente, né? Essa anestesia, normalmente a gente usa lidocaína com ou sem vasoconstritor. Qual a diferença, Aline? A lidocaína com vasoconstritor, eu vou fazer, além da analgesia, eu vou fazer uma hemostasia, a gente falou naquela outra semana da hemostasia. Então, o Gustavo está me perguntando se na aderência peritoneal existe algum tratamento não cirúrgico. Eu não entrei muito em detalhes com vocês, porque assim, é uma aula que a gente está entendendo mais o mecanismo de formação da aderência, o tratamento não muito. O tratamento, normalmente,
não cirúrgico, a gente não consegue eliminar as aderências. A gente melhora aquela clínica de obstrução, suboclusão que o doente desenvolve. Por exemplo, então vamos voltar lá. Seu doente chegou na emergência. Ele chegou na emergência com o abdômen distendido, tem histórias de múltiplas cirurgias e você não tem hérnia, você já examinou, não tem, você não vê sinais indiretos de tumoração, então você fechou um diagnóstico ali de que aquele quadro dele é por aderência. Está vomitando, não está eliminando flatos e fezes. Então, em alguns doentes, a gente faz um tratamento conservador. O que é esse tratamento? Sonda nasogástrica, dieta oral zero, reposição hidroeletrolítica, né? Às vezes o paciente desenvolve um distúrbio hidroeletrolítico na grande maioria das vezes. E faz analgesia, faz bromoprida, que também aumenta o peristaltismo, e alguns doentes, quando é aderência, eles respondem bem a essa conduta, né? E depois o intestino volta a funcionar no seu fluxo, né, normal do que ele era antes de parar tudo. Mas tem alguns doentes que isso aí não resolve. O tratamento realmente é cirúrgico, tá? Tem que ir lá desfazer a aderência, sempre orientando o seu doente que aquelas aderências podem voltar, né, no segundo momento ali, no mesmo pós-operatório, tá? Então, o tratamento clínico que a gente teria era esse. Em alguns doentes, aquele doente que não tem sinal de peritonite, que não tem sinal de perfuração, aquele doente que não tem sinais de sepse, paciente que está rígido, compensado, a gente tenta, quando a gente fecha esse diagnóstico de obstrução, né, suboclusão por aderência, a gente passa uma sonda nasogástrica, dieta zero, reposição hidroeletrolítica, analgesia e antiemético. Esse doente, normalmente, alguns deles evoluem bem, tá? Então, voltando aqui, a diferença, então, da anestesia. Então, a gente vai fazer a lidocaína, pode ser com ou sem vasoconstritor, restrição. Quando a gente fala em extremidades, dedos, nariz, lobo de orelha, a gente não faz com epinefrina, não faz com vasoconstritor, por quê? Por espasmo da vasculatura, eu posso diminuir a vascularização nessas regiões, isso pode gerar necrose daquele segmento onde eu faria o procedimento, tá? Então, quando for extremidade, nariz, orelha, a gente não usa com epinefrina. Então, a epinefrina, a lidocaína, com a epinefrina, além da anestesia, ela vai fazer hemostasia, e é uma hemostasia satisfatória, melhora muito, tá? O resultado facilita muito. Depois que eu anestesiei, a exploração fica mais fácil, porque o paciente não vai referir dor mais no local. Então, por exemplo, veio lá, estava com a lesão no antebraço. Depois que eu anestesiei, eu vou lá, vou limpar a região em volta, em torno ali da ferida, e faço a anestesia, né? Aí eu vou lá com o meu dedinho, posso ir lá com o dedo, vou palpar, às vezes eu vejo que ainda não fez o doente, não fez um raio-x, mas eu já palpo que tem espícula óssea ali, então provavelmente esse doente pode ter uma fratura óssea. Quando eu exploro, eu abro, eu vejo que tem lesão muscular, eu posso ver que ele tem lesão de tendão. Quando eu visualizo, eu abro ali com o meu Farabeus para enxergar lá na profundidade da ferida. Eu vejo que ele tem lesão de tendão. Então, a exploração é muito melhor quando você tem já anestesia, né? Você já fez um anestésico naquele doente. Ele fica muito mais calmo. E essa exploração dessas estruturas vai ainda ficar muito mais fácil, né? Eu falei, o paciente às vezes caiu na terra, tá tudo sujo, mesmo ainda fazendo uma limpeza grosseira. Eu consigo fazer agora uma limpeza mais profunda, né? Eu posso, né, fazer diretamente aquele contato ali. Eu vou lá dentro da ferida, abro, lavo, esfrego lá dentro e para poder sair todo o corpo estranho que tiver. Às vezes eu faço isso como? Faço irrigando com soro fisiológico.
boto o soro na seringa e injeto com pressão, aquela pressão também vai limpar, vai me ajudar a desbridar aquela ferida, tá? Ou eu boto um equipo de soro, vou fazendo pressão naquele soro, o soro sai com pressão e vai limpando. Então, além de eu estar ali atuando, limpando, essa pressão exercida pelo soro fisiológico ali também vai me auxiliar na limpeza e no desbridamento, vai retirar corpo estranho, tecido ali que não é viável, tá? Então, eu fiz analgesia, explorei, limpei. Isso aí a gente vai fazendo, tá em tópicos, mas normalmente essa limpeza, essa exploração, a gente vai fazendo simultaneamente, tá? Não necessariamente eu tenho que esperar um para fazer o outro. Então, tudo vai acontecendo de uma forma simultânea. Eu não jogo normalmente, lembra que a gente teve aquela aula de asepsia, antisepsia, que a gente falou dos antissépticos, na ferida aberta, lembra quando eu falei do iodo? Ele, quando você joga dentro da ferida aberta, o paciente vai referir muita dor. E, além disso, esse paciente vai ficar, atrapalha a cicatrização quando eu vou colocar essas soluções de iodo direto na ferida aberta, tá? Hemostasia, o próximo passo. Então, eu tenho que parar se tiver algum sangramento ali naquela ferida, porque também vai atrapalhar a minha cicatrização. Então, todos os hematomas dentro da ferida, se no caso ele já chegue, tenha parado o sangramento e foram formados coágulos, foi feito hematoma ali, esse hematoma tem que ser evacuado. Eu tenho que ver se ainda tem algum foco de sangramento para eu fazer uma hemostasia definitiva ali naquele local. Seja ela por eletrocoagulação, seja ela por ligadura, quando a gente vai lá, pinça, né? E depois passa um fiozinho ali para poder impedir aquele sangramento. Então, se tiver um hematoma lá dentro, se tiver sangrado, feito um hematoma, eu vou limpar, vou verificar se ainda tem algum foco de sangramento ativo e se tiver, eu vou corrigir esse foco de sangramento, porque o sangue é um substrato para a infecção. A bactéria vai entrar ali, pode se reproduzir e fazer um processo, né, uma infecção do sítio cirúrgico naquele nosso doente. Fiz a hemostasia, eu vou desbridar as áreas não viáveis. Tem tecido ali que não é viável. E se eu deixar, ele perdeu, teve perda de tecido, não tem vascularização, pode ter corpo estranho. Então, esses tecidos não viáveis, eles têm que ser desbridados, tá? Aquele tecido, aquele doente que não é feito uma incisão certinha, né? Que você não foi com bisturi ou uma coisa assim, ele vem aquelas lesões com aquelas pontas biseladas, que uma não coapta a outra. Então, eu tenho que retirar, deixar as bordas semelhantes, para eu coaptar uma borda na outra, para eu ter um melhor resultado da minha cicatrização. Quando eu já fiz isso tudo, né, eu tomo um outro cuidado, vou ali novamente em volta daquela ferida, depois que eu limpei, que eu fiz tudo. Betadine é antisséptico. Eu vou fazer aquela antisepsia agora em torno da minha ferida, tá? Para eu poder realizar no segundo passo, no terceiro passo agora, esse processo de sutura, né, da minha ferida operatória. E vou avaliar meu paciente. Precisa ou não precisa de antibiótico? Eu vou precisar fazer vacina antitetânica, fazer soro antitetânico, paciente vítima de trauma, chega lá com múltiplas lesões, politraumatizado, às vezes tem uma fratura exposta. A gente vai avaliar se esse paciente necessita, se ele está com a vacinação de tétano em dia ou não, para poder repor, se ele precisa de soro, se é uma fratura exposta, ele precisa de soro antitetânico. Então, todas essas avaliações a gente vai fazendo durante o tratamento da ferida aguda. Depois que eu fiz isso tudo, anestesiei, explorei, limpei, fiz hemostasia, desbridei tecido que não era viável, fiz a asepsia, antisepsia daquela região em torno, eu vou aproximar as bordas da ferida, tá? Temos divididos em camadas profundas e camadas superficiais. Quando a gente fala em camadas profundas, normalmente é quando a gente tem
lesão até fáscia. Na fáscia a gente aproxima. Normalmente tecido celular subcutâneo, a gente não faz essa aproximação, né? Principalmente nos pacientes que chegam vítimas de trauma, tá? Que são pacientes que têm mais chance de desenvolver infecção no pós-operatório, muito tecido celular subcutâneo ali. Você desbridou, tinha corpo estranho, então você não aproxima esse tecido celular subcutâneo na hora que você está fazendo. Quando eu vou fazer essa sutura das fáscias, normalmente eu uso uma sutura absorvível, tá? O Vicryl é um exemplo de sutura absorvível que eu posso utilizar para aproximar as camadas mais profundas. Quando a gente fala de camada superficial, a pele, então você já avaliou tudo ali, você vai fazer um alinhamento meticuloso, porque tem que estar coaptado uma borda a outra, para eu fazer a sutura e eu ter um bom resultado, a gente já falou. Na pele, a gente normalmente usa o nylon, que é um fio inabsorvível, mas eu também posso lançar a mão de outras coisas, como sutura, sutura com grampo, posso usar colas dérmicas, e isso tudo vai depender do tipo de ferida que você vai estar manuseando, tá? Quando o meu paciente chega lá, eu falei ali atrás, alguns pacientes têm perda de tecido, né? Então, quando ele tem muita perda de tecido, eu tenho que avaliar se eu vou conseguir aproximar uma borda da outra, mesmo com a perda de tecido, ou se vai ser necessário eu fazer uma rotação, né, de tecido rodar um retalho, né, naquela lesão, né, normalmente é uma rotação musculoesquelética, da musculatura e da pele, para eu poder ter um bom resultado estético. Às vezes a distância das bordas é muito grande, então para eu fechar ali eu vou ter que rodar um retalho para fazer esse fechamento. Então, isso eu vou avaliando, isso eu vou aprendendo de acordo com os doentes que vão chegando. Eu tenho que avaliar um por um, ver a história, examinar, por isso que sempre é fundamental história e exame físico bem meticuloso daqueles pacientes, para eu poder ver qual vai ser a minha conduta. Fechei os tecidos profundos, os superficiais quando necessário. Eu vou depois orientar esse doente, né? Que ele vai ter alta lá do atendimento, porém, ele vai ter que ter um acompanhamento. Que acompanhamento, Aline? Eu estou no pronto-socorro e como é que eu vou acompanhar esse doente? Se você tem um serviço, igual a gente tem aqui, a gente manda para o nosso ambulatório. Eu faço atendimento na emergência, né, na UPA, na emergência do UV, e depois eu peço para esse doente voltar para a gente acompanhar lá no ambulatório. Eu vou avaliar se esse paciente fez infecção de sítio cirúrgico, se é necessário realizar alguma drenagem, se ele desenvolveu alguma celulite em torno ali daquela ferida. Então, isso eu vou fazer durante o acompanhamento. Além disso, esse acompanhamento vai servir não só para eu olhar se infectou, não infectou, o que eu vou fazer, como também para eu avaliar a remoção das suturas. A gente teve na aula de tempos fundamentais uma tabela, né, mostrando quanto tempo cada um, né, em cada parte do corpo. Eu normalmente tiro os pontos, aqui tem 4 a 5 dias na face, o resto do corpo, da pele, né, de 7 a 10 dias. Mas vocês viram lá na outra aula que, quando a gente fala de articulação, a gente deixa até 14 dias. Então, isso aí vai variando. Então, é importante, lá no comecinho, quando seu doente chega, examinou, colheu anamnese, exame, fez todo esse processo e é importante acompanhar até você ver como esse doente ficou, qual foi o resultado, né, desse seu trabalho aí, desse tratamento dessa ferida, da ferida aguda no nosso doente. E antibiótico? Ele só deve ser usado quando houver infecção da ferida, tá? Então, todo meu doente que chegou lá, eu vou fazer antibiótico, porque mexeu, porque, sei lá, porque eu manipulei? Não, só se houver infecção da ferida.
E nessa infecção, vou ter sinais que são clássicos de infecção, vou ter eritema, celulite, edema, e tem que ter corrimento de pus, tem que sair pus na ferida para eu classificar essa ferida como infectada. A escolha do antibiótico, se for necessário, eu devo levar em consideração qual o organismo que contaminou aquela ferida e também avaliar o estado imune do meu doente, tá? Então, o antibiótico é selecionado. E aí a gente vai falar um pouquinho de curativos. Curativos, a principal finalidade desses curativos na ferida é promover um ambiente ideal, né, para que haja cicatrização, né? Essa é a principal finalidade do uso do curativo, que a gente tanto faz no paciente cirúrgico. A gente vai cobrir essa ferida e aí ele vai imitar, né, um papel de barreira que o epitélio faz para evitar danos adicionais a esse tecido. Então, ele vai fazer um bloqueio daquela ferida para evitar lesão daquele tecido ali que foi manuseado. Além disso, vou passar aqui, quando a gente usa esse curativo, a aplicação dele com compressão, né? Às vezes a gente faz um curativo compressivo, eu faço um curativo mais apertado, mais denso. Para que vai servir esse curativo compressivo? Eu vou gerar hemostasia daquele local e eu vou limitar o edema, que é feito normalmente pelo processo inflamatório ali na ferida, tá? Uma colega de vocês me perguntou semana passada que ela não tinha entendido, na última aula que eu dei sobre hemostasia, se a hemostasia digital, né, por compressão ali, ela era definitiva ou ela era temporária. Então, vai depende do calibre, do tipo de sangramento que você tem. Se você tem um sangramento pequeno, microvasos, né, vasos de calibre muito pequeno, microcirculação, você consegue fazer aquela compressão digital ou compressão com curativo, com compressa, e essa hemostasia ser definitiva. Você tem lá um exemplo. Eu fiz um acesso venoso profundo na jugular. Peguei um catéter e passei na jugular do meu doente. Eu entro dentro da jugular dele. Então, pode ficar saindo um pouco de sangue naquele orifício onde eu passei, onde eu dilatei para passar o meu cateter. Eu não vou abrir o pescoço do meu doente para eu poder ir lá dar um ponto. O que eu faço? Faço uma compressão digital, tá? Ou eu faço um curativo compressivo. Aquele colabamento causado pela pressão que eu faço no vaso, ele faz uma hemostasia definitiva. Se eu entro dentro de um vaso mais calibroso, ou, por exemplo, uma artéria, às vezes essa compressão manual, digital ou por uma compressa, ela é só temporária, só no momento em que eu tô ali fazendo a pressão direta. Se eu solto, ele sangra de novo, tá? Então, depende do calibre do vaso que tá, se ele é veia ou se ela é artéria, para eu poder definir se ele é definitivo ou temporário. Mas eu quis dizer isso para vocês verem que um curativo, ele pode fazer um papel, né, de um hemostático, né? Ele vai fazer hemostasia. Então, a gente bota ali o curativo. Tá um pouquinho sangrativo aquela ferida que eu acabei de fechar. Eu boto um curativo mais apertado que ele vai comprimir e vai fazer hemostasia e vai diminuir esse edema que o processo inflamatório gera naquela ferida. Vai controlar o nível de hidratação daquele tecido, a tensão de oxigênio dentro daquela ferida que é necessário para que haja cicatrização, permite que transfira os gases e vapor d'água da superfície da ferida para a atmosfera. E ajuda na síntese de colágeno e migração de células epiteliais ali para aquela região, para que haja uma boa cicatrização.
Quando eu não uso um curativo, quando a minha ferida é infectada, eu não coloco um curativo oclusivo, que é aquele curativo que fica todo fechado. Por quê? Porque está infectado, está cheio de bactéria. Se eu ocluir, fechar, vai ficar lá dentro quente e úmido. É tudo que a bactéria quer para ela poder aumentar mais ainda, crescer, proliferar em maior quantidade. Antes de começar falando de cada tipo de curativo, a gente tem uma classificação para o curativo entre curativo primário e curativo secundário. O curativo primário é aquele que eu ponho direto em cima da ferida, tá? Ele vai fazer absorção de fluidos, ele vai evitar infecção, ele vai e ele vai proteger ali diretamente aquela ferida que eu tô. E a gente tem o curativo secundário. O curativo secundário é colocado sobre o primário para fazer ainda uma proteção maior, tá? Às vezes aquela lesão é muito exudativa, a gente bota o primário e bota o secundário ali na ferida. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada tipo de curativo. Vocês vão ver que tem muitos curativos diferentes, com ações diferentes agora. Os curativos absorventes, ele gera acúmulo de líquido, naquelas feridas que tem acúmulo de líquido e pode levar a maceração excessiva e crescimento bacteriano. A gente vai usar curativos absorventes, que ele vai absorver esse excesso de líquido que vai estar sendo produzido pela ferida e vai evitar com que tenha contaminação naquele local, tá? Esse curativo, ele deve absorver aquele líquido que é produzido pela ferida, mas ele não deve ficar completamente encharcado, né, embebido. Então, ele absorve, né, aquele acúmulo sem ficar muito, porque se ele ficar muito embebido, ele permite que a bactéria do meio externo da ferida, do curativo, vá para dentro da ferida. Então, o objetivo é que ele tire esse excesso de líquido para a bactéria não utilizar esse líquido para migrar para dentro da ferida, tá? Mas que ele não fique tão encharcado e também a bactéria consiga fazer esse mesmo percurso aí, tá? Curativos inaderentes são curativos que ele vem impregnado com algumas substâncias, como parafina, vaselina, gel hidrossolúvel, e a gente vai usar como coberturas não aderentes. É aquele curativo que você vai usar que você está preocupado ele grudar naquela ferida, tá? Um exemplo, o paciente está todo escoriado. Eu vou fazer um curativo para que a área é muito extensa, ele vai fazer todo aquele processo inflamatório, né? Vai exudar, vai doer, vai ficar vermelho, é muito extenso, mas se eu colocar um curativo totalmente absorvente ali, não aderente, né? Aderente, ele vai grudar. Aí é aquele sofrimento, a gente lembra quando a gente era pequeno, que fazia aqueles curativos e ficava tudo grudado a gás, e quando ia tirar, arrancava a casquinha, doía, todo mundo chorava. Então, em alguns tipos de curativo, por exemplo, esse de pacientes muito escoriados, você vai embeber esse curativo com alguma solução. Alguns já vêm prontos para isso. Vem embebido com parafina, ou vaselina, ou gel hidrossolúvel, que quando você colocar e que você vai tirar, né, ele vai evitar de fazer nova lesão ali. Além disso, né, você precisa, além desse curativo não aderente, você precisa de um segundo curativo. Esse curativo inaderente, ele seria o curativo primário. Nesse caso, você precisa de um curativo secundário, já que esse curativo primário inaderente ali, ele não vai fazer absorção, ele não faz aquele efeito que o oclusivo fez. Eu preciso manter um curativo secundário para evitar ressecamento da pele e também infecções associadas. Vai proteger, vai ter um líquido exudativo ali. Então, aquele secundário vai fazer essa proteção, vai absorver um pouco junto com o inaderente. Então, é um curativo que a gente normalmente não usa sozinho, tá? A gente usa em associação com um curativo secundário. Os curativos oclusivos e semioclusivos.
Normalmente eles são em películas, a vapor d'água, impermeáveis a micro-organismos, mas permeáveis a vapor d'água e oxigênio. Que lá, lembra, quando a gente falou das funções do curativo, ele tem que ser permitir trocas gasosas, permitir troca de vapor d'água do curativo da ferida com o meio ambiente. Então, com a atmosfera, né, que está descrito lá. Então, você precisa que esses curativos oclusivos e semi-oclusivos, que fecham tudo, você tenha que ter essa troca, né? Sejam à prova da água impermeáveis, mas que sejam permeáveis ao vapor d'água e oxigênio para facilitar essa cicatrização. Quando a gente vai usar esses oclusivos e semi-oclusivos? Nunca em feridas infectadas, tá? Mas em feridas limpas e pouco exudativas. Por exemplo, eu tenho que fazer um tampão no olho, que eu fiz uma lesão na córnea. É uma ferida limpa. Então, eu vou fazer o uso da medicação que foi me orientada, vou fazer um curativo oclusivo, semi-oclusivo, né? Um curativo oclusivo, outro exemplo, uma cirurgia limpa, acabei de fazer um procedimento, por exemplo, um exemplo simples, tirei uma verruga no ambulatório, eu posso fazer um curativo oclusivo, porque aquela ferida ali é limpa, pouco exudativa, então eu posso manter ela fechadinha. Curativos semi-oclusivos, quando eu deixo uma parte aberta, né, não fica 100% fechadas. E os curativos oclusivos é quando eu fecho tudo. Aqui é uma cirurgia abdominal e aí a gente tem um catéter, tá? De acesso venoso profundo. Esse curativo chama-se Tegaderm, esse curativozinho transparente, que ele fica totalmente ocluído, tá? Mas ele também me permite visualizar se aquele doente está fazendo algum processo infeccioso ali em torno do dreno, tá bom? E vamos mudar para curativos hidrofílicos e hidrofóbicos. Os curativos hidrofílicos e hidrofóbicos, eles são compostos, são componentes de um curativo composto, tá? Então, não é sozinho, eles não funcionam sozinho, ele tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. O que a parte hidrofílica faz? A hidrofílica ajuda na absorção dos líquidos, enquanto a hidrofóbica é a prova d'água e permite essa absorção, tá? Impede a absorção. Hidrofóbica não gosta de água e impede essa absorção total. Então, eles agem em conjunto. Curativos hidrocoloides e hidrogéis combinam o benefício da oclusão e da absorção. Os hidrocoloides, eles normalmente são usados em feridas médio exudativas, tá? E os hidrogéis normalmente são usados em feridas secas, algumas com tecidos necróticos, e ele vai gerar uma umidificação ali do leito daquela lesão. O hidrocoloide e os hidrogéis, eles vão formar como se fossem umas estruturas complexas com a água, tá? Eles absorvem a água e formam essas estruturas, e aí vai gerar um entumecimento, ele vai ficar aquele curativo mais gordinho, tá? Com essas partes dessa interação da água com essas partículas que tem dentro do curativo. O que ajuda também na hora que a gente vai retirar aquele curativo, que não vai gerar aquele trauma da lesão, não vai doer, não vai machucar, né? Na hora que a gente tira, torna-se a retirada do curativo menos traumática, vai se tornar normalmente atraumática. Então, o hidrocoloide absorve o exudato e o hidrogel permite alta taxa de evaporação sem comprometer a hidratação daquela ferida. Quando eu uso esses tipos de curativo, um exemplo é para tratamento de queimadura. Então, eles absorvem o excesso de exudato, né? Mantêm o ambiente úmido, proporcionam alívio da dor, são impermeáveis a fluidos e micro-organismos, então diminui o risco de infecção
daquela ferida. Aqui está um exemplo de hidrocoloide, também pode ser usado em úlceras de perna. Você pode usar o hidrocoloide para paciente com úlcera de perna, tá? Porque o hidrocoloide, ele vai fazer aqui, ele é impermeável para esse fluxo e para a bactéria, então não vai permitir a infecção, mas mantém aquele tecido ali hidratado o suficiente para melhorar essa cicatrização, tá? Então, é o hidrocoloide que é o ideal para essas úlceras de perna. Que foi a pergunta da colega. Os alginatos. O alginato, eles são derivados de algas, né? Eles contêm longas cadeias de polissacarídeos e essas cadeias, elas são processadas sob a forma de cálcio. Os alginatos se transformam em alginatos de sódio, que são solúveis através dessas trocas iônicas com os exudatos da ferida. Então, vai fazer esses polímeros que formam aí, esses polissacarídeos que formam aí esse curativo, eles vão gelificar, vão formar como se fosse aquelas gelatininhas, sabe? Vão absorver, eles incham e vão absorver esse exudato dessas feridas. Normalmente são formados, podem ser usadas em feridas com grande volume de líquido, tá? Eu uso a preferência aos alginatos. Lembra dos hidrocoloides, a gente usa em médios exudatos, porque ele não consegue, se você usar ele em grandes exudatos, ele não consegue absorver da forma eficiente. Então, quando você tem grandes volumes de líquido sendo drenado ali, você utiliza normalmente os alginatos. Usados para perda de pele, né? Feridas que você tem perda de tecido, feridas cirúrgicas abertas com exudações médias a grandes e feridas crônicas com espessura total. Um exemplo clássico de uso desses curativos de alginato são as úlceras de pressão. Aqueles doentes acamados permanecem muito tempo acamados e fazem úlceras de pressão. Você faz esse tratamento, você pode deixar até 7 dias esse curativo ali, ele vai absorvendo aquele exudato produzido pela ferida, tá? E vai facilitando esse processo de cicatrização daquela ferida. Vai deixando e ele vai absorvendo, vai fazendo aquele processo de cicatrização por segunda intenção e fecha, tá? É um ótimo curativo para doentes que têm úlcera, com o detalhe que essa úlcera não pode estar infectada, tá? Essa ferida tem que estar uma ferida limpa para eu poder realizar, para eu utilizar, não é realizar, para eu utilizar o curativo de alginato nela. Então, vai gerar uma melhor cicatrização, né? Essa faz uma hemostasia daquele local, essa troca iônica que tem faz a hemostasia local. E também auxilia, né, esse alginato que tem, vai fazer um desbridamento. Só não é usado quando essas feridas estão infectadas. Então, você não utiliza esse alginato que não vai resolver o problema do seu doente. Materiais absorvíveis são usados dentro de feridas como hemostáticos, né? São utilizados dentro da ferida como hemostáticos. Isso inclui curativos que vêm com colágeno, gelatina, celulose oxidada e celulose regenerada. Então, a gente pode utilizar esse tipo de curativo. Os curativos medicados é aquele que já vem com a medicação embutida, né, dentro do curativo. Então, peróxido de benzoíla, às vezes já vem, ou então você utiliza ali na hora, coloca no curativo para você fechar aquele curativo do seu doente. Óxido de zinco, né, homicina, bastracina com zinco, aquela nebacetim que a gente utiliza, coloca ali no curativo e faz o curativo.
esses mostram, né, quando a gente faz o uso de curativos medicamentosos, eles têm um resultado de 28 a 30% de vezes melhor, né, do que um curativo sem medicamento em alguns pacientes. Por exemplo, um paciente que fez um procedimento, uma apendicectomia. Ele fez uma infecção do sítio cirúrgico, foi drenado, ficou ali aquela ferida aberta, difícil de cicatrização, ficou aberta, então a gente vai fechar, não 100%, porque a ferida é infectada, não pode ser oclusivo, lembra? Porque a ferida está infectada, às vezes a gente usa a mão de usar o nebacetim ali, não está drenando mais, mas foi drenado e ainda não cicatrizou. Então a gente coloca o nebacetim no curativo e fecha. Então essa epitelização, esse resultado melhor da cicatrização, melhora em 30%. Então, o Murilo me perguntou assim, já vi algumas cicatrizes de apendicite e ela fica mais afundada e ela parece ser hipertrófica porque respeita. Elas fazem retração, Murilo. É também uma cicatrização excessiva, porque ela retrai, ela faz uma cicatrização excessiva e causa uma retração e uma fibrose ali para dentro da ferida. Ela também obedece o limite, mas aí a gente chama de retração da ferida e normalmente está associada a uma cicatriz hipertrófica, porque não teve um excesso de cicatrização ali em cima, na parte, nos planos anatômicos internos também ocorre. Então, ela tem uma fibrose, tem uma retração, ao invés, né, do tecido em torno ficar ali linear, ele acaba retraindo, tá? Então, é também por excesso de cicatrização, ocorre uma retração. Retrai porque repuxa, cicatriza lá para dentro também, tem um excesso lá para dentro, faz como se fosse traves de fibrose para dentro, então acaba puxando aquela pele para dentro do subcutâneo, para os planos mais internos. Então essa cicatriz fica mais funda, tá? Também é um problema de excesso de cicatrização. O entendimento tá certinho, tá? E como eu escolho cada tipo de curativo desse? De acordo com a quantidade de drenagem, tá? Que eu vou ter naquela ferida. Uma ferida sem drenagem nenhuma, se não sai nada ali naquela ferida, eu posso usar um curativo semi-oclusivo. Se a ferida tem uma drenagem pequena, eu posso usar um semi-oclusivo ou inaderente absorvente. Se o meu curativo tem uma drenagem moderada, né? Eu posso usar um curativo primário inaderente e um curativo secundário absorvente, para não ficar com aquele excesso de líquido ali. E quando eu tenho uma drenagem muito grande, aí eu vou usar a mão daqueles que fazem uma maior absorção, que eu dei os exemplos ali. Média absorção, os hidrocolóides hidrogéis e os alginatos para médios e grandes volumes de exudato, né? Eu vou utilizá-los como escolha. E a gente pode usar alguns aparelhos mecânicos, né, associados a esse curativo, que hoje é muito difundido, muito utilizado, os resultados são muito bons. Então, essa terapia mecânica, o que consiste, né? Ele vai aumentar e melhorar algumas funções do curativo, tá? Em particular, vai fazer a absorção desses exudatos e o controle da dor. Então, eu tenho uma resposta bem melhor daquele curativo quando eu associo esses aparelhos mecânicos. Então, na terapia mecânica, o sistema é fechado, é um fechamento vácuo assistido, tá? Então, ele vai estar ligado. Vocês estão vendo aqui nessa fotinha, eu vou mostrar mais uma foto. Ele tem uma ventosa que fica ligada ali ao curativo, ele tem uma película que faz o vácuo e tem um cano que vai ficar ligado a um sistema que vai manter aquele vácuo e vai manter a absorção desse exudato ali através de uma pressão negativa, tá? Que vai ficar localizada na superfície e nas margens da ferida. Então, é utilizado primeiro um curativo de espuma,
essa área acinzentada, esse tecido aqui, ó, no meio da ferida, acinzentado, que vocês estão vendo que tem a ventosa no meio, é uma espuma, tá? Um curativo de espuma especial, ele é cortado, seguindo, né, a anatomia, a delimitação daquela ferida e a altura também. A gente pode usar também, não só dentro da ferida, mas também sobre um retalho, um enxerto que eu fiz, para poder também ter uma cicatrização melhor. E eu vou aplicar a pressão negativa, que é feita com uma máquina. Essa pressão negativa, ela é contínua, e quando você faz essa pressão negativa contínua, ela é eficaz para remover todos os exudatos dessa ferida. Então, você vai melhorar a cicatrização, você vai melhorar a hemostasia naquele doente ali. Então, você vai ter uma melhor resposta, né, da cicatrização nesse doente. Deixa eu passar o próximo slide. Perdão. Eu achei que tinha outro slide aqui. Ele tem uma maquininha que você vai colocar pressão. Tem pacientes que só podem fazer esse processo dentro da unidade hospitalar, quando for lesões muito grandes, você precisa de uma máquina grande. Mas dependendo do tamanho da lesão, esse tratamento pode ser feito em casa. Eles fazem consignação, aluguel, o paciente leva para casa e coloca ali, e esse curativo é trocado um período de 3 a 5 dias, você usa. Quando eu vou usar feridas crônicas, eu posso usar úlceras diabética, úlceras de pressão grau 3 e grau 4, eu posso utilizar esse curativo associando, né, a pressão negativa. Feridas agudas e traumáticas, retalhos e enxertos. Um paciente que ficou em peritoniostomia, lembra? Peritoniostomia é quando você tem a comunicação do peritônio com o meio externo, fica com aquela bolsa de Bogotá. Então, é um doente que demora a fazer a cicatrização daquela ferida. Então, você pode colocar esse curativo aí com essa espuma e o vácuo para ele poder exercer essa pressão negativa e melhorar a cicatrização. O peritônio é muito exudativo, então ele vai fazendo a absorção e vai melhorar essa cicatrização aí desse doente. Tá joia? E substitutos da pele. Os substitutos da pele, a gente tem enxertos convencionais, né? Os enxertos não convencionais, que o colega perguntou sobre a pele de tilápia, que a gente pode usar nos pacientes queimados. E tem outros enxertos que foram sintéticos, né? Que foram produzidos para a gente ter como artefato. Às vezes você não consegue fazer aquele enxerto de pele, você tem uma outra opção, né, de tratamento. Eles podem ser totais ou parciais, quando você pega derme, epiderme, e quando para poder fazer um enxerto. Eles podem ser enxertos autólogos, né, quando é do próprio paciente para ele mesmo, tá? E heterólogo é quando é de um outro paciente para ele, tá? Eles podem ser, por exemplo, esses enxertos autólogos, a gente pega de outro local do corpo, vai de um local para o outro. Por exemplo, essa criança aí tem uma lesão na face, eu posso pegar uma parte de tecido na coxa e levar até lá na face para eu fazer esse enxerto. E o enxerto parcial contém a epiderme e parte da derme. E aí eu vou avaliar ali, meu enxerto é parcial ou é total, que eu tenho toda a derme e a epiderme. Então, eu vou tendo que avaliar isso de caso para caso. Qual é a profundidade, qual é o tipo de enxerto que eu vou fazer. Eu consigo fazer daquele mesmo paciente? É lógico que se eu conseguir fazer um enxerto autólogo, é melhor porque eu tenho menos chance de rejeição. Mas se eu não puder, eu vou identificar, né, em um outro que seja compatível, fazer um enxerto heterólogo. Eu pego normalmente de um cadáver, né? Um doador não idêntico, não só o cadáver, mas pode ser um indivíduo vivo. Eu quero doar um pedaço da minha pele para o meu filho que tem uma lesão e precisa de um enxerto e eu não tenho onde tirar nele. Eu vou ver se eu sou compatível e posso doar. Então, esse é um enxerto heterólogo. Eu pego de um outro doador vivo ou um cadáver para
fazer aquele enxerto. Para eu fazer esse procedimento, eu preciso que aquele leito da ferida ela seja bem tratada, que ela seja preparada para que eu faça aquele enxerto. Eu não posso ter infecção, né? Eu não posso ter corpo estranho. Eu tenho que estar com menos processo inflamatório possível. Eu tenho que ter vascularização naquele local, tá? Para que eu tenha um bom resultado. Então, como eu vou fazer para preparar essa ferida para eu receber o enxerto? Então, eu tenho que desbridar e remover tecido necrótico. Se tiver necrose, se tiver fibrina, né, que atrapalha a cicatrização, eu tenho que remover tudo aquilo. Eu vou fazer o controle do edema, porque aquele edema de processo inflamatório ele vai atrapalhar a minha cicatrização, então faça esse controle, diminui a exsudação. Eu vou revascularizar aquele leito, porque eu preciso de sangue indo lá naquele leito, para que aconteça todas as fases da cicatrização, para que vá a vascularização e cheguem lá todas as células que fazem parte das fases de cicatrização. Eu vou diminuir a carga bacteriana ali naquele local e vou, né, minimizar e eliminar os exudados. Quando eu começo a fazer controle dos edemas, eu já também faço a diminuição e a eliminação desses exudados. E aí eu tenho substitutos da pele, né, que foram desenvolvidos para fazer a cobertura de feridas extensas que eu tenho limitação para fazer esses enxertos autólogos, né? Eu não posso pegar uma área muito grande, se a área é grande demais, queimou tórax e abdômen. Eu tenho uma lesão que eu não tenho que fazer um enxerto em tórax e abdômen. De onde eu vou tirar tanto tecido para eu poder fazer esse enxerto? Então, com esse objetivo de fazer o enxerto quando eu não tenho, né? Eu tenho limitação da extensão de tecido que eu posso ressecar daquele indivíduo, foram inventados substitutos da pele, tá? Vantagem desses substitutos da pele, né? Um dos substitutos da pele pode ser a pele de tilápia, que o colega perguntou, né? Um paciente com grande queimado, né? Onde eu vou tirar a pele de um outro indivíduo ou dele mesmo para fazer esse enxerto, se é muito extenso. Face, membros, né? Membro superior, tórax. Então, de onde eu vou tirar isso tudo? Não tem como. Nem tem como tirar de alguém vivo, compatível, e às vezes eu não acho alguém que era compatível para fazer isso. Então, eu posso usar esses enxertos, são produzidos por engenheiros geneticistas, né? Mas eu também posso usar a pele de tilápia. A pele de tilápia é uma forma, é um substituto de pele, né? Que a gente tem para auxiliar nosso doente na cicatrização. Vantagem, a coleta é indolor, porque quando é um enxerto autólogo, eu tenho que tirar do meu indivíduo, aquilo ali não tem jeito, vai gerar uma dor, vai gerar um processo ali no local. Então, não tenho dor para coletar. Eu posso fazer a aplicação livre ou com sutura, eu posso colocar igual a tilápia, eu só coloco em cima da pele. Esses substitutos aí que são produzidos na indústria também eu posso colocar, em alguns eu posso fixar, tá? Quando é da pele para pele, eu tenho que fazer essa fixação, tá? Quando é um enxerto autólogo. Mas a desvantagem, o que é de ruim nesse processo aí? Já que não dói, já que eu posso usar um monte, é que a sobrevida é limitada, né? Às vezes eu tenho que fazer mais de um processo para eu ter um bom resultado, tá? Enquanto os enxertos autólogos, normalmente eu faço um só procedimento e é muito caro, tá? É o grande vilão também desse processo, que são procedimentos extremamente caros. Para você produzir, para você fabricar esse tecido, o custo é muito alto. Então, até disponibilizar, chegar no doente, o custo é muito alto para para a instituição, né, e para o doente em si. Então, nossa aula acaba aqui, né, a parte teórica. Essa aula eu fiz a referência foi o Schwartz. Esse capítulo vai estar disponível para vocês no AVA, junto com a aula online, tá? Até o fim da tarde a aula vai estar disponível já para vocês